Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então vamos que vamos na nossa jornada através do livro de Apocalipse, o livro da revelação de Deus, o livro profético, um livro que fala sobre as coisas do passado, presente e também acerca do futuro glorioso que Deus tem para cada um de nós. Então vamos ler o capítulo 2, dar uma breve explicação e aí fazemos a aplicação desse lindo texto no nosso dia a dia. Então vamos que vamos. Apocalipse capítulo 2 diz assim: E o anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Terceira carta, carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 18, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que o prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina,
e que não conheceram. Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2 é um capítulo mais extenso, são 29 versículos, Apocalipse, capítulo 2. O tema aqui é o Cristo que caminha entre os candeeiros. Cartas às igrejas que precisam de correção. O Cristo que caminha entre os candeeiros. Então, Apocalipse 2 inicia o conteúdo das coisas que são. Apocalipse 1:19 menciona isso, o estado atual da igreja. Cristo aqui, glorioso e soberano, caminha no meio dos candeeiros, que são as igrejas, e as examina com seus olhos como chamas de fogo. Estas cartas não são apenas históricas, elas representam o perfil espiritual de igrejas de todos os tempos, ou de todas as eras. Elas revelam o que agrada e o que desagrada a Cristo, o cabeça e a autoridade suprema da igreja. Primeiro pontinho, a igreja aqui de Éfeso. O tema, Apocalipse aqui de 2, de 1 a 7. O tema é a igreja ortodoxa, mas sem amor. A igreja ortodoxa, mas sem amor. O retrato de Cristo está aqui, aquele que tem a mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele é o Senhor da igreja, que a sustenta e a examina de perto. Qual é o elogio de Cristo aqui? Está nos versículos 2 a 3 e no versículo 6. Cristo reconhece as suas qualidades admiráveis, obra, trabalho e perseverança. Ou seja, era uma igreja ativa, trabalhadora e que não desiste facilmente. Segunda coisa que Cristo elogia é o discernimento doutrinário. Não tolerava os maus, pôs à prova os falsos apóstolos e rejeitou os nicolaítas, que era uma seita que promovia imoralidade e compromisso com o paganismo. Terceiro, elogia também o ódio ao mal. Assim como Deus odeia o pecado, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Mas aí no versículo 4 aparece a acusação de Cristo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não era ódio, mas abandono. O amor fervoroso, devocional e pessoal por Jesus havia se esfriado, tornando-se mecânico e ritualístico. É possível, queridos, trabalhar para Cristo sem amar a Cristo. É possível ter ortodoxia, apego à doutrina, sem o calor, sem o amor. É possível crer corretamente e viver friamente. Então, outra exortação está no versículo 5, um chamado urgente a 3 estágios. Lembra-te, que é o que diz o texto, uma ação mental, ou seja, voltar às origens, à paixão inicial. Segundo, exortação, arrepende-te, é uma ação volutiva, ou seja, da nossa vontade, mudar de atitude, mudar de rota. E terceira exortação, pratica as primeiras obras. Fala de uma ação prática, retornar às atitudes e gestos que fluem do amor por Jesus. E os 5 e os 7 dão um aviso e uma promessa. A ameaça é: caso não te arrependas, virei e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, uma igreja sem amor perde o seu testemunho e a sua razão de existir. E logo em seguida a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. O amor restaurado leva à vida eterna. Aí vemos a segunda carta aqui, a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, de 8 a 11. O tema aqui é a igreja pobre, mas rica na perseguição. O retrato de Cristo está no versículo 8, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Jesus é o eterno e vencedor da morte. É a visão do Cristo para quem sofre e enfrenta a morte.
O elogio está no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Cristo conhece o sofrimento dos seus, ele vê. E logo em seguida vemos que a pobreza material contrastava com a riqueza espiritual. Fé, fidelidade e caráter. Eram ricos aos olhos de Deus. Mas existe uma acusação aqui. A acusação é nenhuma. Esta é a única igreja que não recebe uma repreensão. Deus não tem críticas para uma igreja que sofre fielmente por ele. E depois vemos uma exortação no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, a exortação aqui é para não ter medo e ser fiel até a morte. Logo em seguida vemos que a perseguição era iminente. O texto diz que o diabo está para lançar. Ou seja, a prisão e a tribulação viriam. Deus não promete, querido, livrar a igreja da perseguição, mas sustentá-la na perseguição. A fidelidade é recompensada com a coroa da vida. Essa é a promessa de Jesus para nós. Aí vemos do 10 ao 11 a promessa, a coroa da vida. Não é um diadema de rei, mas a coroa de um vencedor. Nos jogos antigos, famosa palavra no original, coroa, Stefanos, simboliza a vida eterna e o galardão por vencer a prova. Aí logo em seguida vemos que o texto diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, a primeira morte é a morte física, pode vir, pode chegar a qualquer cristão, mas a segunda morte, que é a morte eterna, a condenação eterna, não tem poder sobre aquele que é fiel. Aí vemos a terceira carta, a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17. A igreja que vive onde Satanás mora. A igreja que vive onde Satanás mora. O retrato de Cristo está no versículo 12. Aquele que tem espada afiada de 2 gumes, ou seja, ele vem com a sua palavra que julga, corta e separa a verdade do erro. Logo em seguida vem o versículo 13, o elogio. Cristo reconhece a sua fidelidade em um ambiente hostil. Porque o texto diz: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, Pérgamo era um centro de culto ao imperador e aos deuses pagãos, como, por exemplo, o deus grego Zeus. Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, diz o texto. Ou seja, eles mantiveram a fé mesmo diante do martírio. E a acusação está do 14 ao 15. A igreja tolerava 2 grupos de falsos mestres: os que sustentavam a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeços diante de Israel, imoralidade sexual, idolatria, está em Números 25, de 1 a 3, Números 31 a 16, era um ensino que incentivava o compromisso com o paganismo para evitar a perseguição. Em segundo lugar, o grupo dos Nicolaítas, a mesma seita imoral de Éfeso, mas aqui foi, infelizmente, tolerada. A ortodoxia sem amor leva ao formalismo, que era o que era Éfeso. O amor sem ortodoxia leva ao sincretismo, que era o que era a igreja, infelizmente, em Pérgamo. Sincretismo religioso. Mas aí vemos a exortação no versículo 16: arrepende-te, pois, e a ordem é para se arrepender da tolerância com o erro. Caso contrário, Cristo lutará contra eles com a espada da sua palavra. E a promessa está no 17, do maná escondido, diz o texto, sustento espiritual, íntimo e divino. E uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome. A pedrinha branca era um símbolo de absolvição no tribunal, de vitória nas arenas e de acesso a lugares especiais. Então, representa identidade, aceitação e recompensa íntima que Cristo dá àqueles que vencem. Mas aí surge a quarta carta, a quarta igreja mencionada, a igreja em Tiatira, dos versículos 18 a 29, que era a igreja tolerante com o erro doutrinário. A igreja tolerante com o erro doutrinário. O retrato de Cristo está no versículo 18, o texto diz: o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, Jesus é divino, sua visão é penetrante, o seu juízo é firme. Aí vemos no 19 o elogio: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança.
Era uma igreja ativa e crescente em suas virtudes. Superou Éfeso, pois tinha amor. Mas temos uma acusação no versículo 20 a 23. A acusação é grave. Tolerância com uma falsa profetisa. Jezabel é o nome dela. Um nome simbólico para uma mulher que, como a rainha do Antigo Testamento, ensinava a imoralidade e a idolatria, participar de festas pagãs, em outras palavras. E o erro é que ela ensina e seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E logo em seguida menciona a tolerância, dessa igreja. Tu, porém, toleras essa mulher. Ou seja, a igreja era complacente com o erro em nome de um amor mal compreendido, de uma falsa liberdade. E o juízo vem logo em seguida. Cristo julgará ela e aos seus seguidores e dará a cada um segundo as suas obras. E no final, a exortação para o restante que não compactuou com o erro. A ordem é: apeguem-se firmemente ao que tem até que eu venha. Em outras palavras, não precisam de nenhum novo ensino, apenas permaneçam fiéis à sã doutrina. Mas aí vemos no final a promessa, no versículo 26 a 28, a autoridade sobre as nações, ou seja, participarão do governo milenar de Cristo. E a estrela da manhã, o próprio Cristo, de Apocalipse 22, 16, que é a estrela da manhã, a promessa mais sublime, Eles o terão plenamente. E a conclusão e aplicação final, para nós fecharmos esse estudo: em primeiro lugar, lembre-se, Cristo conhece a sua igreja. Ele não está distante, ele vê as obras, o sofrimento, o amor, a ortodoxia e também o pecado, a frieza e a tolerância com o erro. Cristo conhece a sua igreja. Segundo lugar, Deus valoriza a ortodoxia e a ortopraxia. Ou seja, é preciso ter doutrina correta, como era em Éfeso, e um coração correto, como Esmirna. Uma sem a outra leva ao declínio espiritual. Terceiro lugar, o perigo da tolerância com o pecado. Pérgamo e Tiatira nos ensinam que Deus reprova veementemente a mistura do sagrado com o profano. A igreja deve ser sal da terra e luz do mundo, e não um espelho da sociedade mundana. Quarto lugar, o chamado é sempre ao arrependimento. A mensagem de Cristo é graciosa, ele oferece a oportunidade de consertar a rota, antes que o juízo seja inevitável. E quinto lugar, há uma recompensa gloriosa para os vencedores. Para aquele que permanecer fiel, superando as tentações internas e as pressões externas, está reservada uma herança eterna e um relacionamento profundo com Cristo vitorioso. Então, quais são as 5 aplicações finais? Cristo conhece a sua igreja, Deus valoriza a ortodoxia e a ortopraxia. Terceiro, o perigo da tolerância com o pecado. Quarto, o chamado é sempre ao arrependimento. E quinto, há uma recompensa gloriosa para o vencedor. Então, o nosso desafio final é: qual dessas cartas melhor descreve a nossa vida e a nossa igreja hoje? Será que mantivemos o primeiro amor? Será que estamos sendo fiéis sobre a pressão do mundo lá fora? Será que estamos tolerando algum ensino de Balaão ou alguma Jezabel no nosso meio? Então, que possamos ouvir o que o Espírito diz das igrejas e nos arrependamos, agarrando-nos à fidelidade de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Nós encerramos esse momento profético. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Pastor Giovanni Júnior, ou Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Aqui no link de descrição tem todas as informações para contribuição, também tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja, as nossas mídias sociais. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você aprendeu hoje no capítulo 2 de Apocalipse, o que Deus te chamou a atenção, o que Deus falou no seu coração. Não esqueça de deixar seus comentários, tá bom?
e continue conectado conosco. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse momento profético, momento de ensino da tua palavra, apresentando a vida de cada irmão e irmã. Que possamos nunca perder o primeiro amor, que possamos reacender a chama nos nossos corações, que possamos ser avivados, movidos, abençoados, cheios do teu Espírito Santo. Pai, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo e abençoa cada um deles com a tua presença gloriosa. Que o candeeiro do Senhor, a unção do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, nos capacitando a viver em meio às perseguições, lutas, tribulações. Permanecemos como testemunhas fiéis daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, exaltando e glorificando o teu nome. É o que eu te peço de todo o coração. Seja conosco nessa jornada linda, em o nome de Jesus. Amém e amém.